Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal Giovanna Belas Artes no Dia a Dia. E no vídeo de hoje, eu juntamente com outras meninas, algumas amigas, nós vamos estar relatando fatos sobre a nossa infância, como foi quando a gente ainda era criança, tá? Então são histórias de infância. Então, vou dizer o nome delas aqui, elas também vão estar lá no canal delas contando alguma coisa, algum fato sobre a história delas, sobre a infância, a vida delas, tá? As meninas são Fabi Bueno Soares Oliveira, Rosiane Oficial, Cleudinei Alves, Ani Rocha, Giovanna Belas Artes no Dia a Dia, que sou eu, Edjane Silva Oficial, Guia Carvalho Oficial, Adorando e Deus Cuidando, da minha queridíssima amiga Silviane Oliveira, Vem que tem variedades, Alessandra Elias, Moda, Imagem e Estilo. Então, hoje, eu vou fazer um chimarrão primeiro, né? Esse não pode faltar. Tá chovendo aqui hoje. Hoje tá, eu tava vendo no rádio, agora tá em torno de 7 a 8 graus. Não tá tão frio que nem ontem, mas tá chovendo, né? Então, eu vou contar alguma coisa assim sobre a minha infância. Eu nasci, me criei e os meus pais ainda moram no mesmo lugar. Então, tenho eu, que sou a mais velha, daí tem a Ivanete, que eu chamo de Mana, a Andréia e o Gildo. O Gildo, ele é mais novo que o meu filho. O tio é mais novo que o sobrinho. O Nando, meu filho, nasceu em fevereiro e o Gildo nasceu em abril. E eu também nasci em abril. Então, assim, quando a gente morava lá, que a gente era pequena ainda, era tudo muito longe. E ainda é muito longe, continua as mesmas coisas. Então, eu e a Mana, a gente tem 1 ano e 1 mês de diferença. Eu sou mais velha, 1 ano e 1 mês da Mana, que é a Ivanete. Então, a gente se criou assim juntas, a gente sempre fez tudo junto, a gente era muito unida e a gente é muito unida, porque a Andréia, ela tem 7 anos mais nova que eu, né, no caso, e o Gildo daí é 21 anos mais novo que eu. Quando o Gildo, assim, nasceu, eu já era casada, eu já não morava mais em casa. Então, eu e a Mana, assim, ó, a gente sempre fazia tudo junto. A gente ia pra escola junto, a gente ia pra roça junto. E tem alguns fatos, assim, ó, naquele tempo a gente brincava bastante, né? Além de ajudar muito a mãe em casa, a gente na roça também. E eu lembro de um fato, assim, ó, nós tínhamos muito costume de tirar ninho de passarinho. Naquela época não tinha, assim, hoje, que não pode, isso e aquilo. A gente nem sabia que não podia, né? Mas a gente ia lá tirar os ovinhos, sabe? Nós tirava e colocava tudo numa caixinha de sapato, assim, e ali ficava, até que quando a gente via, estourava os ovinhos, né, apodrecia e estourava. Então, eu lembro de um fato, uma vez, nós estávamos perto da casa, assim, tinha assim, vamos dizer, um matinho, um capãozinho, que nem a gente diz aqui, né. E daí eu e a Mana tava lá em cima, tirando nas árvores, subia nas árvores, tirando os ninhos, né, os ovinhos. Aí a mãe, pra nós não fazer mais aquilo, a mãe dizia que não era pra fazer, mas nós ia igual. E o pai não tava em casa, tava só nós e a mãe. E eu e a Mana fomos lá tirar ninho de passarinho, levamos até a caixinha pra colocar os ovinhos. Aí a Mana tava lá em cima e daí eu ficava lá embaixo, a Mana tirava os ovinhos assim, eu pegava com a mão, sabe? Alguns quebravam, outros eu conseguia encaixar assim quando era de perto, né? E daí a mãe, ela se fantasiou, colocou umas roupas assim, colocou um chapéu, umas botas, umas roupas bem velhas e foi por tinha um outro mato que fazia uma volta assim, não tem como explicar, né? Afinal, a mãe saiu de dentro de um mato com aquela roupa lá e fazendo uma voz bem diferente assim. Meu Deus, quando a gente viu aquilo assim, ó, a gente quase morreu correndo. Eu lembro que a Mana, assim, se atirou lá de cima da árvore, do jeito que ela tava, ela pulou no chão, a gente saiu correndo tudo pro lado da casa. Chegamos dentro de casa, nos trancamos lá dentro e a mãe não tava dentro de casa e nós dizíamos, meu Deus, ele vai pegar a mãe. A gente achava assim, ó, naquela época a gente achava que era um fantasma, que a gente nem imaginava que podia ser uma pessoa. Pra nós era uma assombração naquela época, né? Aí, quando a mãe chegou assim,
A mãe chegou, bateu na porta e disse: o que vocês estão fazendo aí, meninas, trancadas dentro de casa? Daí nós dissemos: mãe, tem uma assombração ali no mato, assim, assim. E a mãe fez de conta que, meu Deus do céu, que tava com medo também, vamos ficar dentro de casa, fechar até teu pai chegar, não sei o que. Claro que ela tirou aquelas roupas velhas, tudo tirou e deixou lá no galpão, né? Mas a gente nem imaginou que pudesse ser a mãe, jamais, jamais a gente imaginou que pudesse ser a mãe. A gente ficou sabendo que era a mãe bem depois, quando a gente já não tinha mais medo de assombração, né? E tem tantos fatos, gente, se eu for contar todos os fatos, porque a gente brincava muito, nós ia a cavalo para a escola. Primeiro, eu estudava em uma escola, José de Alencar, então eu morei um ano mais ou menos com meu tio, porque naquela época a criança tinha que ter 7 anos para entrar na escola, não podia entrar antes. Então eu, como era um ano e um mês mais velha que a Mana, eu entrei um ano antes. Então eu morava com meu tio, fiquei um ano morando com meu tio. Quando a Mana chegou a época da Mana estudar, nós ia a cavalo. Eu e ela engarupada numa égua, me lembro assim, uma égua tubiana, que a gente diz, que é um cavalo tudo pintadinho, né? A gente diz tubiano aqui. Uma égua velha, coitadinha. Eu lembro que o pai pediu emprestado para um vizinho, para dona Gertrudes. Era o nome da vizinha que emprestou a égua para nós. Bem velhinha ela era. E a gente foi. Então a gente estudou nessa escola durante 2 anos. Só que eu não entendo como que a Mana sempre entrou. Assim, eu e a Mana sempre a gente estudou na mesma série. Eu não sei se eu rodei um ano. Eu não entendo, eu só sei que afinal, eu e a Mana a gente sempre estudou na mesma série. Só pode que eu rodei a primeira série, né? Pra acontecer isso. Eu não lembro disso. Aí nós ia a cavalo. Depois daí, que eu saí da casa do meu tio, voltei pra casa da mãe pra ir com a Mana. Então a gente fazia em torno de uns, acho que dá uns 6 quilômetros, eu acho, a gente fazia a cavalo. Aí depois, na terceira série, a gente já veio pra outra comunidade mais longe, que dava em torno de 9, 10 quilômetros. Também a gente vinha a cavalo. Eu lembro que a gente saía de casa em torno de 6h30, 6 horas, 6h30, pra chegar 8 horas na escola. A cavalo, a gente chegava no inverno, era tão frio, mas tão frio, que a gente chegava assim com as mãos encarangadas, a gente não conseguia mexer com as mãos, mesmo estando de luva. Eu lembro que a mãe fazia de tricô umas luvas para nós. Eu acho que ainda deve ter lá na mãe aquelas luvas lá para algum lugar lá, porque a mãe guarda muito, a mãe é de guardar as coisas assim, sabe? Eu acho que a mãe tem. Lembro que a minha luva era verde. Daí, me fugiu o fio da meada. Então nós chegava na escola com as mãos encarangadas e a professora ela ligava a chama do fogão assim para nós esquentar as mãos para depois conseguir escrever, porque nós não conseguíamos nem tirar os cadernos de dentro da mochila, assim, de tão encarangadas as mãos. E no verão, eu lembro assim que a gente saía da escola 11h30, chegava em torno de 1 e pouco em casa, e a mãe tava com todas as panelinhas assim em cima do fogão, sabe? A gente era de manhã, sempre a gente estudou de manhã, sempre. Assim, as panelinhas tudo em cima do fogão esperando nós para nós almoçar. A gente almoçava e lá pelas 3 horas nós ia pra roça. Eu tinha uma raiva de ir pra roça, vocês não têm noção, mas quando eu chegava lá, eu só queria trabalhar. Eu lembro, até agora o pai fala isso. O pai sempre disse que eu tinha preguiça de ir pra roça, mas quando eu chegava na roça, eu era a que mais trabalhava. Daí eu adorava estar lá. Não sei porque eu só tinha raiva de ir, porque era muito longe a roça, nós ia a cavalo. Daí a mãe sempre ia a cavalo com uma de nós, que a gente só tinha um cavalo, né? E daí o pai ia a pé, sempre. E então quando nós ia pra escola, a gente ia eu e a Mana, sempre engarupada, e numa altura tinha um primo nosso, o Luciano, que também ia a cavalo. E depois quando a gente chegava na geral, na estrada geral, que a gente diz que é a estrada principal da nossa comunidade do Pontão da Boa União. Ali, daí a gente se encontrava com mais amigas, com mais colegas. Tinha a Odete, a Elizabeth, o Cláudio, irmão da Odete. Tinha, não lembro mais agora outros, o Vilmar, vários colegas, dava em torno de uns, olha, dava quase 10 cavaleiros, todo mundo a cavalo. Tinha um lugar, um espaço assim atrás da escola muito grande, onde que a gente atava os cavalos. A gente levava uma soga, né, chegava lá e atava os cavalos para eles comer. Até meio-dia eles ficavam atados, coitadinho. Mas eles tomavam água porque a gente sempre passava num rio antes de ir pra escola.
E, e assim, tem tanta coisa, eu me lembro assim, quando nós era antes ainda de ir pra escola, tinha uns vizinhos que moravam perto de casa, eu e a Mana ia todo dia buscar leite lá, todo dia de manhã, quando a mãe não tinha leite, a mãe tinha a Andréia pequenininha e precisava de leite. Então eu e a Mana fazia em torno do que uns 3 quilômetros, eu acho, a pé, todo dia buscar leite. 1 litro de leite, às vezes a gente ia correndo, sabe? A gente adorava assim, ir lá, né? Porque tinha as meninas, tinha a Estela e a Agnes, que eram as filhas desse casal, do seu Irineu e a dona Neuci. Hoje eles moram lá em Curupi, Tocantins, e a Agnes mora lá em Londres. E eu ainda tenho muito contato com a Agnes. A Agnes, inclusive, é a afilhada da mãe. E deixa eu lembrar mais algum fato, gente do céu, é tanta coisa que agora me fugiu um pouco. Eu lembro assim também, quando a gente ia pra escola, a gente corria carreira, sabe? Tinha um lugar assim, um trecho da estrada que era grande, grande assim. Então nós corria carreira pra ver quem é que ganhava a cavalo, claro, né? Nós ia pra catequese a cavalo também. A cada 15 dias, daí tinha catequese, daí eu comecei a participar da equipe de liturgia. Eu sempre gostei, assim, da comunicação, eu sempre gostei desse lado de me comunicar com as pessoas. Eu tenho vergonha de me comunicar em público, mas eu estando lendo, assim, eu gosto, sabe? Eu não sou muito de falar, chegar no meio do público assim e falar. Mas tanto que já precisou, eu já enfrentei o medo e já falei, né? Aí depois, com 14 anos, eu comecei a namorar. Eu tinha 14 anos, gente. Comecei a namorar. Daí a gente ia na catequese, né? Daí já tava no tempo do crisma já, pra fazer o crisma. E daí eu lembro que a gente começou a namorar, eu e o Maninho. E depois, no dia que eu fiz 17 anos, eu casei. E com 21 anos eu tive meu primeiro filho. Então assim, eu saí de casa muito cedo, né? Mas assim, no nosso tempo, que é o tempo que eu morava em casa, assim, nós brincava muito de casinha, eu e a Mana. E eu gostava, assim, eu adorava fazer aquela casinha grande. Eu sempre gostei de uma casa grande, sabe? Das minhas casinhas de brinquedo, assim, sempre grande. E eu gostava muito de ir pra roça, assim, de estar lá na roça. Eu não gostava de ir, eu gostava depois que tava lá, sabe? Muitas vezes a mãe, quando o pai saía, que às vezes o pai tinha que sair fazer algum negócio, porque o pai só saía se fosse para negociar, o pai criava porco. Então ele saía vender os porcos, depois quando tinha que levar, ele ia junto, tudo. E eu lembro que daí nós fazia comida, eu e a mãe e a Mana, e nós ia almoçar na roça. Gente, até hoje o pai fala que é o sonho dele, assim, de um dia nós fazer isso de novo, sabe? Porque muitas vezes, quando a gente tinha muito serviço na roça, que daí era tempo de férias, que a gente não ia pra escola, então nós também com o pai, a gente levava comida e ia almoçar na roça. Nossa, que aquela comida era tão deliciosa, era tão diferente almoçando lá na roça, sei lá, era tudo diferente, né? E assim, fatos, vamos dizer assim, fatos que aconteceu. Eu lembro só dos passarinhos, dos ninhos de passarinho, assim, que eu e a Mana tiramos aquela vez. Eu lembro também que quando o pai ia na casa da minha avó Vivaldina e o vô Tomás, eles moravam em torno de uns, acho que dá uns 15 quilômetros longe da nossa casa, ou 20, não sei nem dizer. Nós ia a cavalo também, porque era bem longe, a gente ia a cavalo. E quando a gente ia com o pai e a mãe, a gente ia de carroça. Pensam, gente, o pai colocava os bois na carroça, nós ia de carroça. A gente saía no domingo bem cedinho e voltava domingo de tarde. E como o pai criava porco, né? Ele não podia ficar muito. Ele tinha que ver, a gente tinha que vir para casa. Mas assim, fatos. Outro fato também que eu lembro muito assim, foi uma vez o meu pai tinha roçado o campo e ficou os pedaços de vassoura, né? Assim que roçou. E eu fui correr e caí, finquei aqui no pescoço, ó. Até pouco tempo eu tinha as bolinhas dos espinhos assim, agora sumiu. Ficou espinhos, eu lembro que o pai, com uma pinça, tirar a sobrancelha, e o pai tirava os espinhos, sabe? De alguns espinhos ficaram e criou uma bolinha, agora sumiu a bolinha, mas se eu passar a mão assim, ó, eu ainda sinto aqui alguma coisinha. A sorte que fincou só no couro, sabe? Não passou pra dentro. O pai conseguiu tirar quase todos. Saiu sangue, mas muito pouquinho. Eu lembro que fiquei com medo de apanhar do pai. Assim, por ter feito, pra mim era uma arte que eu tinha feito, sabe? Mas o pai brigou igual, por que eu fui correr, né? Então, gente, para não ficar muito longo o vídeo, já tá em quase 15 minutos.
eu não tenho um fato assim, ó, ai, aquele fato marcante, aquela coisa assim que foi extraordinário, não. A minha vida sempre foi assim muito tranquila. Eu e a Mona, a gente era muito tranquila, a gente muito só em casa, né? A gente não saía. Mas é assim, né? Não tem como contar tudo num vídeo só, né? Então eu peço para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, que vão lá no cantinho das meninas também e assista o vídeo delas. Depois que assistirem o meu aqui, assistam o vídeo delas. Eu tô louca pra ver o que elas vão contar também. Então tá, beijão a todos, ficam com Deus e até o próximo vídeo.